Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais um dia para nossa leitura anual da Bíblia, no plano de leitura Bíblia 365, e vamos então já começar nosso dia com oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, Senhor, e que nós possamos entrar hoje, Senhor, mergulhar na Tua Palavra, Senhor, e aprender mais de Ti, Senhor. Que essas palavras não venham ser só ouvidas agora pela manhã, mas que elas possam também, Senhor, encontrar um solo fértil em nosso coração. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos aqui na leitura do dia 17 de junho. Ele começa com 1 Reis 18, dos versículos 1 até o 46. Ontem nós lemos o início do aparecimento de Elias, quando ele profetiza sobre a falta de chuva, vai até lá o ribeiro de Querite, depois se hospeda na casa da mulher de Sarepta, e hoje a gente vai continuar seguindo com essa história. Nós vimos ontem que Deus ele sustenta os seus servos, aqueles que são fiéis, e abençoa aqueles que estão ao redor deles também, como aquela viúva lá de Sarepta que foi abençoada através da vida do profeta. Amém? Então, o texto de 1 Reis, capítulo 18, de 1 a 46, começa assim. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente ao Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Olha que interessante, um servo do Senhor trabalhando ali no palácio real, com o pior rei da história de Israel, a sua mulher Jezabel, e ele ali infiltrado, servindo ao Senhor e preservando os servos do Senhor. No versículo 5 continua: Acabe disse a Obadias: Precisamos ir a todas as fontes e vales da terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui? Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. Agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui? Se eu fizer isto, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo o perturbador de Israel? Não causei problema algum em Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio.
uma decisão difícil que aquele povo tinha que tomar diante do rei Acabe, que matava todas as pessoas que eram contra ele, e diante do profeta do Senhor, cujas palavras Deus usou para fazer a chuva parar. E aí a gente segue ali no capítulo 22, no versículo 22. Então Elias lhes disse: Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha no altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então, invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. E eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem a resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: Venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. A gente faz uma pausa aqui, um parênteses, para a gente ver que os profetas de Baal eles ficaram insistindo nos seus rituais, nos seus processos, por um longo tempo, sem ter resposta. Não só uma questão de ousadia, mas eles, nas suas práticas, tentaram fazer tudo o que era possível para alcançar a atenção de Baal. E a gente vai ver o contraponto quando Elias intercede ao Senhor. No versículo 31. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: Teu nome será Israel, e com elas removeu o altar do Senhor. A gente aqui, que a primeira que Elias faz antes de oferecer o sacrifício ao Senhor é consertar o altar que havia sido derrubado. A gente vê que quando Acabe assume junto com Jezabel, eles incentivam, não só incentivam o povo a adorar outros deuses, mas o altar do Senhor, ele foi derrubado. Então aquele povo passou por um processo em que a adoração ao Senhor não era mais permitida, tanto que Obadias escondeu aqueles 100 profetas, porque Jezabel havia mandado matar. Então a perseguição àqueles que serviam ao Senhor já estava acontecendo ali durante o reinado de Acabe. E Elias ele se apresenta ali com ordenança do Senhor, porque foi o Senhor que mandou Elias ir até Acabe, avisar que a chuva voltaria, mas a primeira coisa que ele faz é consertar o altar. E muitas vezes na nossa vida nós temos caminhado com atitudes que nos levam distante, de forma mais distante do Senhor, e o Senhor ele sempre está nos chamando de volta para que nós possamos consertar o altar do Senhor nas nossas vidas, para que então ele possa agir. Seguindo na nossa história, no versículo 32. Com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou um novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, façam a mesma coisa novamente. E quando terminaram, ele disse: façam o mesmo pela 3ª vez. E eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo.
Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus verdadeiro e estás buscando o povo de volta para ti. Uma oração simples, uma oração rápida, diferente das diversas horas que os profetas de Baal ficaram ali buscando a atenção dos Deus deles. Elias ele faz uma oração sincera, uma oração direta, e ele convida o Senhor a respondê-lo. Fala assim: Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. E olha que interessante, no verso 38. No mesmo instante, a resposta do Senhor ela veio rapidamente depois da oração de Elias. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou: Prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Em seguida, Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao Monte Carmelo, ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: Vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: Vá depressa dizer a Acabe: Apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. E olha que interessante, quando Elias ele oferece aquele sacrifício ao Senhor, um sacrifício com madeira, com o novilho e encharcado de água, que seria improvável o fogo pegar. O Senhor se manifesta e derrama fogo dos céus que queima todo aquele sacrifício. E a gente vê que Deus, mesmo em situações improváveis, ele se manifesta para que seu povo reconheça quem ele é na vida deles. E isso não é diferente dos dias de hoje. Às vezes a gente passa por situações cuja resolução, cuja saída parece ser improvável. Mas Deus, ele tem, quando nós estamos diante do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, o Senhor, ele vem e ele age mesmo de formas improváveis para trazer uma resposta para os teus filhos. A gente encerra agora o Velho Testamento, vamos continuar a leitura de Atos. Atos 11, de versículos de 1 a 30. Logo chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido e disse: Eu estava na cidade de Jope e, enquanto orava, num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado dos céus, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando eu olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: Levanta-te, Pedro, mate e coma. E eu respondi: De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse:
João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegavam até Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com sua responsabilidade. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo, que a gente acabou de ver mais uma parte da expansão da palavra do Senhor ali, não só em Jerusalém, na Judéia, mas também em outras regiões através dos discípulos que foram dispersos após a morte de Estevão. E lá a gente continua a nossa leitura em Salmos 135, dos versículos 1 a 21. Louvado seja o Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus, louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Celebrem o nome amável com música, pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel é seu tesouro especial. Sim, conheço a grandeza do Senhor. Nosso Senhor é maior que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Faz as nuvens subirem sobre toda a terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e manda o vento sair de seus depósitos. Matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, tanto das pessoas como dos animais. Realizou sinais e maravilhas no Egito contra o faraó e todo o seu povo. Destruiu grandes nações, matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. Entregou a terra deles como herança, sim, como herança a seu povo de Israel. Teu nome, ó Senhor, permanece para sempre. Tua fama, ó Senhor, é conhecida por todas as gerações, pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão de seus servos. Os ídolos das nações não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, louve ao Senhor. Ó sacerdotes descendentes de Arão, louvem ao Senhor. Ó levitas, louvem ao Senhor. Todos vocês que temem o Senhor, louvem o Senhor. O Senhor seja louvado desde Sião, pois ele habita em Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Amém? E a última leitura do dia de hoje está lá em Provérbios de 17, dos versículos 12 e 13. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes, que confrontar um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa.
Amém? Irmãos, essa foi a leitura do dia de hoje. Nós temos bastante, não só a história, mas a manifestação de Deus através da sua palavra. A gente viu no Salmo de hoje sobre a importância de nós louvarmos ao Senhor, dependente da posição, da situação, que nós louvemos ao Senhor. E em Provérbios a gente vê também sobre como nós podemos nos comportar diante de pessoas que agem com insensatez, como a Bíblia chama alguns tolos, e sobre também quando nós pagamos o bem com o mal ele estará em nossa casa. Então que nós possamos ficar atentos para sempre pagar o bem com o bem e o mal também com o bem, para que o Senhor possa continuar abençoando a nossa casa. Amém? Vamos orar agora para que nós possamos encerrar o nosso devocional do dia de hoje e que nós possamos continuar diante do Senhor nessa leitura. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor, na tua presença. Que o Senhor possa abençoar, Deus, esse dia com seus filhos, Senhor, que eles possam ter um dia agradável na tua presença, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa encontrar, sim, Senhor, uma terra fértil onde ela possa crescer, frutificar, Senhor, e que esses frutos, Senhor, eles possam se manifestar na vida dos teus filhos, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser reflexo de Cristo e abençoar aqueles que estão ao redor deles. Senhor, neste momento nós te pedimos que o Senhor acompanhe os teus filhos nos seus trabalhos, nos seus estudos, Senhor, dentro dos seus lares, Senhor, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo o mal, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida deles de forma que eles possam também estar cada vez mais desejosos de estar em tua presença, Senhor, de honrar a ti com as atitudes, Senhor, com o testemunho, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos cada dia mais através da tua palavra, Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o dia 168 da nossa leitura anual da Bíblia e convido os irmãos a estarem conosco também no próximo dia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.